Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um Fernão e Amigos. Fernão, eu não vou perguntar se está tudo bem. É melhor mesmo, né? Essa pergunta não cabe mais no Brasil. É, Virou coisa do passado. pois é. Só a nível pessoal, assim, né? Se perguntar no geral, você vai escutar o que não quer. Porque o brasileiro tem esse hábito de falar, o cara tá lá estrupiado, todo ruim, tá tudo bem. Ele acidente de trânsito, tá lá de ferragem, ele fala, tá tudo bem. É isso aí. E a Cara, gente tá nas ferragens, né, Fernão? nas ferragens. Estamos de ponta cabeça, mergulhando, cara, desabaladamente. Não tem Sim. nada mais para segurar a gente. Fernão, tem a teoria que diz que quando vai piorando assim é porque tá chegando a hora de mudar, de melhorar. E aí? Hoje eu pensei nisso quando eu estava caminhando para vir para o escritório. Eu me lembrei da frase do Churchill, né? Da Darkest Hour, a hora mais escura, Hora mais escura. É até nome de filme, né? é aquela que precede a aurora. Mas lá, pô, você tinha um inimigo externo atacando um país que estava disposto a resistir, né? E aqui o inimigo é interno e a gente vê tão pouca reação que É verdade, a gente não tem uma reação contra aquilo, a gente tem a reação de defesa, né? é isso aí. Não tem. Falta para o Brasil, como eu digo sempre, a utopia, né? Aquilo, o que pedir. Nós sabemos o que nós não queremos, mas não temos nada que em torno de que as pessoas possam se unir, né? Que é a boa e velha democracia. Só que o Brasil não sabe o que é democracia. É. Esse é o problema, né? Aí você vê esse caso da Zambelli aí, cara, é uma em cima da outra. Primeiro que os jornalistas, né? Eu já digo aqui, olha, todo jornalista que diz que a Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por ter invadido o Conselho Nacional de Justiça com um hacker, mas omite que ela fez isso para plantar lá uma piada, né? Com o nome e o estilo abusado do Alexandre de Moraes, aí, esse jornalista está mentindo. Né? É um falsificador da realidade. Porque o dado jornalístico dessa história não é a invasão, né? É a condenação tão grande por tão pouca coisa. Pela vítima. É isso que é que dá o caráter jornalístico a esse episódio. Então, você fica vendo aqueles caras na televisão repetindo o dia inteiro isso, invadiu o CNJ com um hacker tal, como se fosse assim, pô, invadiu o Fort Knox e roubou uma tonelada de ouro. Não, ela foi lá e plantou uma piada com esse sujeito sinistro, né? E por causa disso está condenada a 10 anos e ameaçada de mais 5. Então é 15 anos de cadeia que estão Fora as multas, né? fora as multas. E essa moça é tão ingênua, né, que ela, É, antes de estar já no insegurança. esconderijo, em segurança, ela foi lá dar entrevista, o cacete, para botar essa cachorrada na cola dela. E agora ela vai ter que ficar lá nos Estados Unidos, porque está com medo de apresentar um passaporte, né, numa Europa que já tem, né, lá na Itália já tem um esbirro qualquer, né, dessa esquerda nojenta, pedindo a cabeça dela e tal. Então, enfim, Só que ela é cidadã italiana, né? ela é cidadã italiana, mas vai saber, né? A Itália é muito parecida com o Brasil, para confiar. Ah, Melone, ajuda nós aí. Enfim, cara, Você viu aí, Fernão? você, eu vi mais um artiguinho, o André Marcília, né, que é o único advogado decente, né, deste momento no país, que Na está frente do microfone. agindo à altura, né, do desafio, já botou.
uma série de notas a respeito desses ataques contra a Zambelli. Então, dizer lá, o bloqueio de perfis é inconstitucional, porque se pune o ilícito suposto, futuro e ainda inexistente. Portanto, é censura prévia. Né? E censura prévia é proibida expressamente pela Constituição brasileira. Aí ele diz: o bloqueio atinge ainda os filhos, né? O filho e a mãe da Zambelli. Né? Quer dizer, um terceiro está sendo censurado pela decisão, né? Em violação aí do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição, que dizem que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado e que a liberdade de ninguém será privada sem o devido processo legal. Aí ele diz: a decisão também é inconstitucional por impor multa por postagem em perfil de terceiro, uma medida que só seria executável se pessoas alheias ao processo tiverem os seus perfis investigados. Se ele fiscalizar a internet inteira, né, contra a lei, sem mandado nenhum, né, é que ele vai poder saber se saiu alguma coisa no perfil de terceiro ou não. Então, e aí ele diz: e se a Zambelli abrir uma conta fora do Brasil? O Moraes vai insistir em punir as empresas estrangeiras, violando as leis também dos países estrangeiros? Mais uma vez. Vai cair na Magnitsky, né? E aí vai acontecer com ele, se Deus quiser. Né? Ele vai sofrer no couro e no rabo o principal instrumento de tortura que ele gosta de usar, que é esse, de deixar o sujeito da miséria, bloqueado, sem ter um tostão tal. E ele agora multiplicou todos esses bloqueios em cima da Zambelli, porque é isso, né? A impotência desse sujeito fora da aldeiazinha lulista, né, que é essa porcaria onde nós estamos aqui, né, deixa ele histérico, né? Ele fica completamente à beira de um ataque, né? Como eu não consigo prender esta mulher? Então prende, Interpol, lista vermelha, bloqueio de tudo, bloqueio da mãe, bloqueio da filha. Quer dizer, é a Gestapo em ação, cara. É inacreditável. Né? E vai por aí, quer dizer, tudo fora o primeiro quesito, né? Ela ser a deputada mais votada do Brasil, né? E o cara vai lá e tira ela, cala a boca de 1 milhão de eleitores, não pergunta para ninguém, não pergunta para o Congresso também não fica de boca calada. E assim nós vamos, cara. Então, tem uma diferença, né, nesse momento do Brasil, né? Assim como é diferente você falar de imoralidade e de amoralidade, né? Porque uma tem o dolo, a outra não tem, a outra é apenas um grau de loucura, né? Você tem que falar aqui de inconstitucionalidade, por exemplo, é um conflito entre um ato normativo ou jurídico e a Constituição, né? Pressupõe, portanto, que a Constituição está vigente, né? E pressupõe também que você possa anular aquele ato pela prevalência da Constituição. Quer dizer, se está dito na Constituição que não pode, então não vai poder, ninguém vai poder. Mas a condição do Brasil de hoje é outra, é de anomia, né? Que é a ausência absoluta de qualquer lei ou de qualquer regra. O dicionário fala até em desvio das leis naturais. Né? Exato. Naturais. Em anarquia, em desorganização. É isso que está presente no Brasil hoje. Não existe nada. É o que esse cara abre a boca e fala e acabou. Né? E ele bate o pau na mesa e a turma toda encolhe, né? Porque são covardes. Né?
os chefes daquelas 11 famílias que exploram o negócio do Supremo Tribunal Federal são covardes. E não só são covardes, tem também o dossiê de cada um deles no bolsinho do Alexandre. Verdade. Isso aí que você está falando, Fernão, é referente aqui à última parte do post do Marcília, né? Que ele fala: no lugar do Moraes comunicar o presidente da Câmara, cumprindo o artigo 53, parágrafo 2º, facultando o Congresso votar a confirmação da prisão parlamentar, ele ignorou o referido artigo constitucional e a PGR obedece, todo mundo na sequência obedece. Não, e isso tudo, quando ele sai dessa sessão, quando ele disse isso, né, ele entra na sessão seguinte para dizer que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional, o que é uma mentira flagrante. Né? É o avesso disso. Quer dizer, então não tem mais nada, não tem mais regra nenhuma, não tem mais lógica nenhuma, todo mundo abaixa a cabeça para esse cara. E principalmente, como eu digo, a imprensa. Né? Agora, por que estão começando a surgir editoriais nos jornais que aplaudiam a censura, agora estão falando, pô, tá demais, né? A censura. Né? Tinha aqui uma ouvinte nossa aqui nas primeiras manifestações aqui da tarde, dizendo que, olha, não vai levar uma semana, nem a esquerda mais vai poder falar nada. Vou começar a censurar a esquerda. É isso aí. Né? A censura, quando se instala, né, só vale pro censor a liberdade de expressão. Para todos os outros, não vale. Tá aí a Priscila aí, ó. É a Priscila. É isso mesmo, Priscila. Quem tem um pouquinho de janela, quem já leu 2 historinhas da história da humanidade, já sabe disso. Né? Então, cara, nós estamos numa situação de inversão de todos os papéis. Né? Esse CNJ aí que não pune os vendedores de sentenças, né? Está submetido a esse Supremo das 11 famílias, né? Agora também destituiu o Marcelo Bretas. Né? Por quê? Porque ele ousou prender ladrões na Lava Jato, lá atrás. Né? Ele cuidava da Lava Jato do Rio de Janeiro, né? Onde todos os ladrões já estão soltos, né? Junto com os chefes do PCC e o diabo. Né? Ali... E nesse mesmo dia, né, o piadista Léo Lins pega 8 anos de cadeia por discurso preconceituoso contra diversos grupos minoritários. Enquanto isso, né, você teve aquela cena de ontem, cara, que me convenceu que o Brasil está acabado. Né? Ali na porta do presídio de Bangu, quando soltaram aquele sujeito, aquele MC Pouso, né? Que antes de ser MC está cheio de fotografia dele com metralhadora, com pistolas, com aqueles pentes de 400 tiros, né? Já deve ter matado gente para burro, né? É o cara que hoje se dedica a festejar os assassinatos de policiais e a glorificar o crime organizado aí, né? Saindo com o tal do Oruan, que é o filho do Marcinho VP, o chefe do Comando Vermelho, né? E arma-se essa cena que nós vimos aqui no Rio de Janeiro ontem, cara, uma multidão urrando, aplaudindo esses caras, né? Os policiais ali encolhidos em volta. Né? Olha, esse é o Oruan. Né? Você sabia que o Oruan tem uma tatuagem do Elias Maluco no corpo? E o Elias Maluco foi o cara que matou o Tim Lopes. É isso aí. E os jornalistas continuam aplaudindo tudo isso. Aí o cara sai, é ovacionado, né? E se abraça com a namorada, que está provado que lavou 250 milhões do tráfico de drogas. Essa gente é que está no poder, cara. É isso que está no poder, no Supremo Tribunal.
privilegiado pelo Supremo Tribunal, que prende quem fala contra esse sujeito. O policial, olha a cara dos policiais, né, que prenderam o cara por como é que chama? Aprovação Apologia, ao né? crime, apologia ao crime. Tal. Todas as leis que eles usam aí para falar quem fez uma piadinha qualquer, né, pega 8 anos de cadeia e esse cara é solto no mesmo dia. Você vê a expressão de derrota dos policiais ali atrás, né? As duas coisas no mesmo dia, cara. Quer dizer, o Brasil acabou, cara. Nós estamos. Quem é o núcleo duro da corrupção, né? Os corruptos mais notórios, mais assumidos do Brasil, né? Que são ostensivamente simpáticos ao crime organizado, aí, né? Que dão garantia de impunidade para os chefões, soltam os caras, né? Botam os maiores terroristas dos narco-estados sentados nos seus foros de São Paulo, né? Farcs, aplaudem o Hamas contra Israel, tal. É essa gente que está prendendo quem prendeu ladrões na Lava Jato. Exato. E agora, tudo isso, né, toda essa história da Zambelli aí, né, é para prender preventivamente o Bolsonaro, né, por medo da impossibilidade de tornar ele absoluto e completamente mudo até o final da eleição. Estão com medo que ele vá para o exílio e possa ser ouvido no Brasil. Não, eles querem o cara numa masmorra, no 10º subsolo amordaçado, e, se possível, morto. E tudo isso, essa inversão, está totalmente normalizada. Né? A imprensa fala nisso como se não fosse nada. Sim. Né? O cirquinho lá do Alexandre, você já viu aquilo, pô? Aquelas sessões de depoimentos? Já. Uma tela com 50 quadradinhos, você fica tentando descobrir quem é que está falando. Eu tenho aqui a imagem. E isso é o devido processo para essa canalha que está aí. Meu, E, Fernão, antes de eu vou colocar a imagem aqui, eu achei um vídeo do pessoal da Polícia Civil do Rio de Janeiro comentando por que esse rapaz foi preso. Por que a esposa... O que eles encontraram? O que tem nesse caso? Aí. mostra aí. Vamos mostrar aqui para o pessoal ver. E esse esquema era movimentado pelo traficante conhecido como Professor, um dos chefes do Comando Vermelho, principalmente do Complexo do Alemão, um dos principais responsáveis por abastecer a facção criminosa com armas. Ele promovia bailes funk. Por trás desses bailes e manifestações ditas culturais tem um esquema criminoso de tráfico de armas, tráfico de drogas, crime de roubos de veículos, roubos de cargas, mortes de pessoas. O relatório financeiro demonstra de forma clara a transação do Comando Vermelho, compra de drogas e armas com terroristas. 2 desses elementos integrantes da Al-Qaeda, que atacam a estabilidade mundial. Em que eles pulverizam os valores que ingressam em determinada conta corrente e distribuem em dezenas ou centenas de pessoas para que a gente não enxergue a origem desse dinheiro. Por isso ela teve hoje a busca e apreensão na residência dela, onde foi arrecadado os telefones celulares, computadores para auxiliar a investigação, e mais o bloqueio tanto da conta de pessoa física como pessoa jurídica. Então é um envolvimento direto de pessoas ligadas aos chefes do tráfico com produtores de eventos em bailes funk. Todo o nosso trabalho é avaliado por outras instituições que têm esse dever legal. Nós aqui prendemos pessoas de qualquer etnia, pessoas de qualquer raça, pessoas com qualquer fenótipo. O que importa pra gente é a pessoa praticando o crime. É isso aí. Só isso. Al-Qaeda, Comando Vermelho. Esse é o Brasil que está perdendo para isso, para Al-Qaeda, Comando Vermelho, né, crime organizado, né, essa
sabe, assassinatos, sangue. É no meio disso que chafurda essa turma do Supremo Tribunal Federal, cara. Então, como é que faz? É com eles que eles estão aliados. Né? Porque o Lula está aliado com os chefes dessa turma toda. Lá com os genocidas, né, que patrocinam esses grupos terroristas. Tá? Ele está lá sentado no colo dele, se esfregando no Xi Jinping e tal. E agora já não tem medo de falar que vai estar trazendo, que está trazendo aí o cara de confiança do Xi Jinping para vir ensinar censura para a gente aqui. Velho, sei lá, cara, nós estamos... Agora, pensa aí, num ambiente como esse, qual é a eleição que vai haver? É aquela pergunta que eu sempre faço assim, vem cá, você reclama do Estado, reclama dos políticos, reclama do tribunal, que eles estão o tempo inteiro fazendo coisa que você não concorda. Por que que naquele evento, que é o eleitoral, você canoniza o cara e ele tem que virar santo? Mas será que canonizou? Cara, o Supremo Tribunal Eleitoral fez campanha direto, sabotou a eleição do outro, né? Então, se não for pela urna, foi pelo todo o resto. Quer dizer, essa eleição já está falseada. Né? E eles não respeitam nem o resultado delas. Todo sujeito que tem alguma chance de se eleger, principalmente para a batalha do Senado, está sendo caçado já. Está sendo tornado inelegível hoje. Né? Já foi a Zambelli, já foi o Eduardo, já foi o cara da Havan, e a fila não vai parar aí. Então, você acha que esses caras aí vão seguir nessa toada e não vão usar a arma da urna inatacável, né, naquela linha Nicolás Maduro, para fechar a conta se nada disso aí funcionar? Maduro reclamou. Então, cara, se eles não estão hesitando em destruir a economia brasileira, né, e a classe produtora inteira nos próximos 10, 20 anos aí, né, ele já se bandeou oficialmente para o lado da barbárie contra a civilização. Caça tudo que é representante eleito na eleição passada ou com chance de eleição na eleição futura. Então, se precisar falsificar um pouco mais, isso é besteira, cara. Isso sai na urina. É só teatro mesmo. Aí qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Esse troço desse IOF, cara, o discurso que o Lula fez ontem, discurso de Fidel Castro, que ele ficava 1 hora falando, lá no Planalto, você viu aquilo? Vi. Uma plateia de jornalistas, todos, assim, cachorrinhos. Né? Você lembra uma vez, teve um evento lá no Congresso, desses aí, que a jornalista falou assim, por favor, presidente, eu infelizmente vou ter que fazer uma pergunta, assim, lembra? De joelhos. Eu lembro também de não foi a Délis Ortiz que levou um soco no peito lá quando estava Maduro aqui no Brasil? E fica por isso mesmo? É isso aí. Imagine se acontece qualquer coisa parecida com o Bolsonaro ou com qualquer um, né, bolsonarista. Né? Cara, e o Lula faz discursos onde ele fala, olha essa frase que eu anotei aqui. O Haddad, no afã de dar uma resposta à sociedade, elaborou uma proposta da Fazenda. Eu não acho que tenha sido um erro. Não, foi um momento político. E em nenhum momento o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. A apresentação do IOF foi o que pensaram naquele instante. É uma bomba que destrói e desorganiza toda a economia real, cara.
Nas empresas aéreas, é assim, fecha a porta, não tem mais voo no Brasil. Os caras têm uma margem, Ferão, desse tamaninho. É igual montadora, uma margem pequenininha. Qualquer balanço E tudo que eles fazem é importado, implica 400 operações, 400 compras de cada parafuso em cada lugar do mundo, tudo com IOF incidindo em cascata. Cara, Petrobras é uma, Petrobras é outra. o Lula está só esticando o blefe dele, cara. A única coisa que ele não quer nem saber o que o Haddad vai fazer ou não vai fazer. Ele falou: arruma esse dinheiro, cara. E o Haddad está lá em pânico, dizendo: pô, eu não tenho mais dinheiro para pagar salário de. Eles não estão pagando nem a Polícia Federal. Tem. Não estão pagando nem a Polícia Federal. Mas o governo tem que aparecer, né, como quem dá. Né? Quem tira é o Congresso. Né? Esse Congresso aí que nós precisamos fechar, porque isso aí é contra o povo. Né? Eu estou aqui dando para vocês luz de graça, comida de graça, tudo de graça. E o Congresso vem encher o saco, falar que não pode. Ô, Fernando, eu fui no correio botar uma encomenda, né, um livro que eu tinha que enviar. Aí a atendente falou assim: cara, vai levar uns 20 dias, você tem pressa? Eu falei: mas o que houve? Não, é porque não está pagando os transportadores, né? Aí os estoques lá, o estoque lá tá cheio. Isso é uma semana a notícia que o correio está proibido de usar o transporte aéreo, porque eles foram transportar bateria de lítio contra as determinações da ANAC. O avião de carga do correio pegou fogo, o cara teve que aterrissar de emergência em Guarulhos. Aí a ANAC suspendeu qualquer voo do correio porque eles não estão mais obedecendo as regras operacionais do Sistema Aéreo Nacional. Não, velho, os caras são absolutamente irresponsáveis. Eu já chamei atenção para esse fato aqui. Até os governos Dilma, né, até lá, o PT importava um sujeito do país real para cuidar da fazenda, né, e ficar lá tomando pedrada do PT, mas sem fazer loucuras. Né? Agora não tem mais. Agora só tem semi-analfabeto. Né? Esse Haddad, cara, ele até está com medo do que ele está fazendo com o Brasil, porque ele tem lá os técnicos, ele tem a área técnica fazendo as contas, ele está vendo... Desastre. Não é desastre. Vai desmoronar tudo isso aí. Né? Você desorganizar uma economia do tamanho da do Brasil, depois para organizar, cara... É transatlântico, né? Porque a hora que der o pânico e sair todo mundo correndo, você vai ver o que vai ser. É igual navio. Até você frear e fazer a volta, já afundou. Velho, a conta é básica e é a seguinte, né? A despesa anual do governo é de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Desse total, só 62 bi vão para obras, para alguma coisa que resulte para nós, que venha em nosso benefício. É 38 vezes menos do que eles gastam só com eles. Fernando, eu vou piorar o seu número. Eu fui no site Transparência dar uma olhada nesse número e eu vi que é o seguinte: os 2,4 trilhão que você falou aí é o que eles já gastaram esse ano. O orçamento é quase 6 trilhões. É isso aí. Então, desses 6 é que está esses bilhões que você está falando aí. Que você está falando. E disso, 62 para obra, 62 bi. É 0,0025%. Dos 2,5%. Se for desse outro número que você falou, então não vira nada. Isso aqui, ó, 2025, gastaram 2,8 tri até agora, mas o orçamento é 5,6. Aí eu vou em 2024, ó, ano passado gastou 4,49 trilhões. É isso aí. Então, o Haddad foi lá pedir, pelo amor de Deus, pro Mota e pro Alcolumbre, né, que não cederam totalmente ainda, né? O pessoal está sentindo o cheiro, né? O pessoal está sentindo tem o cheiro. Tem uma pressão lá embaixo forte, né? Olha, esse troço está explodindo, não vamos explodir sentado na ponte de comando.
Deixa quem pariu o Mateus que o embale. Eles estão um pouco nessa jogada, né? Então, diz que tem lá uma PEC, né, um projeto de lei, uma medida provisória esboçadas que o Congresso vai ter que se pronunciar. Medidas estruturantes. Né? É lindo, né, a frase. O Haddad está pedindo medidas estruturantes. Pô, medida estruturante não rende na hora, né? São reformas que rendem no tempo. É igual ir para academia, é igual fazer exercício, vai com o tempo. O Lula precisa comprar a eleição, é disso que se trata, ele está comprando a eleição. Enquanto ele fala isso, ele anuncia uma por dia dessas coisas, 60 milhões de pessoas com conta de graça. Então, aumento para o funcionalismo, isso já está garantido. Já está garantido. Mas nessa semana, desta discussão, ele deu aumento para o funcionalismo. No meio disso tudo, o Haddad procurando 30 bilhões, atacando a IOF, do nada surge 70 bi para funcionário público. Isso tudo some, né, no noticiário. Você não vê um canalha desses da televisão botando uma coisa do lado da outra e falando, mas como assim? Né? Cara, o que seriam medidas estruturantes? Né? Você mexer com previdência, desindexar as contas do salário mínimo, né? Fazer revisão dessas bolsas todas, né? A desobrigação de gastar o aumento de arrecadação com educação e saúde, né? Redução de desconto de saúde, de gasto com saúde e educação, do imposto de renda das pessoas. Isso tudo está na lista dele. Fora as reduções de isenções, aí, que são 544 bi. Imagina se você mexer com isso agora, o que acontece com essas empresas? No Simples e tal. Né? Quem tem mais isenção? Não só isso, Fernando. Você tem um amigo que é um dos maiores tributaristas do Brasil, né? O Hamilton. O Hamilton, quando ele é contratado por uma empresa, uma Mercedes-Benz, alguém que vem trazer a sua operação para o Brasil, contrata um tributarista. O cara tem uma equipe gigante, gente do mais alto quilate, para fazer conta e entregar um cálculo de viabilidade. Aí você mexe nessas estruturas todas, cara, destrói tudo. Destrói tudo. Então, nós estamos... O Brasil está no estado de completa anomia, virou zona, sabe? Não tem por onde segurar. Tem que tirar esses caras daí. A única maneira de tirar esses caras daí sem uma guerra civil é tomando o Senado, que significa você tomar o Congresso Nacional de volta para o povo. Sim. Porque a última porteira é o Senado. Então, se você só com a columbre na mão, você leva o Brasil inteiro. Né? Não passa nada que ele não. Não é nem a presidência, né? Você vê como é que o negócio está torto. Então, cara, essa é a única esperança. E o Lula é o primeiro a saber disso, então, o que ele faz? Ele atiça o Alexandre de Moraes, olha, qualquer sujeito que tenha chance de ter votação, você caça. Torna ele inelegível. Use a imaginação dos seus roteiristas. Sabe como é que é? Quando ele implica com uma coisa, ninguém segura. Olha aí. Tu já tinha visto isso aí, Fernando? Cara, não, agora começou a aparecer isso, né? Eu nunca tinha visto. Olha que eu fico o dia inteiro na frente de televisão, hein? Começou a aparecer de 2, 3 dias para cá, quando ele deu aquele esporro no... que foi? Foi no... como é que é o nome dele? No nosso ministro da Defesa, lá, o Aldo Ribeiro. Aldo Ribeiro, comunista. Isso. Primeiro apareceu só o Aldo Ribeiro respondendo. Depois alguém botou esse monte de quadradinho aí. Alguma televisão ousou, né, a CNN ousou começar a mostrar qual é a realidade do nosso devido processo legal. É esse circo aí. Sim.
Sabe o que eu descobri, Ferão? Liga o som, você fica procurando qual é a boca que está se mexendo, não dá para ver. Quem está falando, é verdade. Quando estava com o Aldo Rebelo, eu descobri o seguinte: não é que estava só os 4, não, Fernão. É porque quem postou o vídeo focou só no canto da tela e pegou 4. É. Mas tinha ali uma galera, todos advogados, uma galera toda ali assistindo também. É uma palhaçada. Né? E agora, para o Bolsonaro já está definido. Você não ouviu nenhum testemunho da defesa, mas você vai ouvir toda a acusação, tudo isso vai ser ao vivo. Exato. Com Transmitido. circunstância, tá, o linchamento vai ser público. Sim. Não Cara, tem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Novos tempos, né? Eu lembro que esses programas começaram com o Sérgio Moro entrevistando o Lula, né? Foi os primeiros podcasts do Brasil, era aqueles vídeos mostrando o Lula lá no seu depoimento na Lava Jato, né? E só que desde aquela época a gente via, Fernando, um debate era técnico, né? Era lei, artigo tal, artigo isso, daquilo, tal, todo o processo legal procurando ali ter as garantias. Agora tem testemunha aqui, gente, não pode nem falar. Você não pode ter uma opinião. Se o cara pergunta o que aconteceu, não, responda sim ou não. se o senhor não se comportar, eu vou mandar prendê-lo. É. Uma testemunha, ele fala. O cara pergunta o que você almoçou hoje, responda sim ou não. Aí O fala, sujeito que foi ministro da Defesa, ele fala isso. é. E que é do PC do B. Né? Velho, o que falta então? Né? Eu vi o cara do PCO também dizendo que isso aqui é tudo um absurdo, tem que parar, fechar e reiniciar o Brasil. É isso mesmo. O PCO, Partido da Causa Operária, não está aguentando mais. Agora, o Hugo Arquette aqui está dizendo só chegou a esse ponto porque a direita só percebeu agora a importância do Senado. Não é isso só, não, Hugo. A direita não é nem a direita nem a esquerda, mas principalmente a direita que devia, enfim, que são aqueles que se declaram democráticos, né? Os outros se declaram ditatoriais mesmo, né? São totalitários. Mas não percebeu que precisa ancorar o sistema inteiro no país real. Não é a importância do Senado, né? É você ter ascendência sobre o seu representante no Congresso, em tudo. Começa aí. Se não tiver essa primeira peça, cara, fica tudo solto no ar. Sim. Esse atalho de tomar o Congresso agora vai ser uma gambiarra para impedir que a vaca funde definitivamente no brejo. Mas não resolve, entendeu? Se a gente não tomar as providências subsequentes, que é mudar o sistema eleitoral para você ter um sistema eleitoral que permita identificar claramente, um por um, quem é o representado de cada representante eleito. E este cara tem que ter poder total sobre o seu representante, poder de caçar o mandato dele a qualquer momento. E só ele pode ter esse poder. Não o eleitor do vizinho, nem do partido inimigo, nem do Supremo Tribunal, nem de porra nenhuma. Só com isso você vai enquadrar o Supremo Tribunal lá na ponta do sistema. Né? Por quê? Porque estará enquadrado o deputado, estará enquadrado o senador, né? Cada ato dele vai ter que ser conferido pelas pessoas para quem esse ato se destina. Né? E é assim que funciona a democracia, cara. É isso que é democracia. Quando o povo, completa, Fernão, democracia é quando o povo manda no governo, né? E não quando o governo manda no povo. E para o povo mandar no governo, só a única ferramenta que foi inventada, que funcionou, né, ao longo dos milênios da trágica história da humanidade nesse planeta aqui, é esse. Né? Voto distrital puro com recall. Esse sistema põe o sistema inteiro na mão do freguês. É isso aí. E aí lembra o Thomas Hobbes. É isso aí. O homem é o lobo do homem, enquanto isso não lhe custar nada. Né?
E esse é o papel da imprensa, né? Que está falhando aí. A imprensa serve para fazer custar caro cada desvio dessa receita. Cada ato, cada palavra do representante contra os seus representados, a imprensa tem que apedrejar violentamente, atiçar todos os cachorros contra ele e botar esse cara na rua. É para isso que serve a imprensa. Agora, aqui, como você tem partidos políticos que são falsos, né? São criaturas do Estado. Não remunerados. Remunerar. Então começa daí, cara. Enquanto for assim. Nossa, a lista de erros é enorme. Mas é aquilo que a gente fala toda semana aqui, Fernão. Vamos falar do fundo partidário? Tá errado, beleza. Fundo eleitoral, das decisões, das leis, dos projetos, a maneira como o Congresso trabalha. Você vai avançando, isso é infinito. Mas quando você volta na raiz de tudo. É uma coisa só. É uma coisa só. É isso aí. É a maneira como você escolhe o homem público. Não, esses dias, a semana passada, eu colecionei essa matéria, mas é tanta coisa no Brasil hoje que a gente não consegue acompanhar, dar a devida atenção. Mas tinha uma matéria na Folha sobre esse estágio probatório do funcionalismo. Agora tem essa regra aí, que ninguém nem sabe que isso existe, porque não funciona, né? O sujeito é contratado para virar um funcionário público, ele fica 3 anos em estágio probatório. Só depois desses 3 anos é que ele é aprovado para passar a merecer, né, para o resto da vida, a estabilidade no emprego. Então, essa matéria mostrava quantos sujeitos não passam do estágio probatório. É coisa de 99,80 e tantos % passam. 0 alguma coisa não passa. Porra, grande desafio. Quem avalia? Quais são os critérios? Né? Tem lá os chefes deles, né? Tem pesando não sei quanto, tem o grupo dos próprios funcionários pesando não sei quanto, e o próprio funcionário pesando 15% do voto sobre o seu próprio desempenho. Se tiver tido um, né, que votou contra si mesmo, eu voto nele para presidente da República já. Canonização, né? Não, inacreditável. Cara, quer dizer, enquanto você tiver um sistema que oferece essa saída, enquanto for possível o sujeito fazer um concurso, né, e ganhar a indulgência plenária para todo sempre, né? Você vê a continuação entre isso e a putaria do papado lá atrás, daquela coisa que foi denunciada pelo cara lá atrás, 1500 e pouco, né? Os protestantes estavam denunciando isso, o Lutero estava denunciando isso. É a mesma coisa, continua até hoje. Você se declarar meu aliado incondicional, nada mais poderá tocá-lo. Quer dizer, enquanto existir esta porta no Brasil, o Brasil não tem solução, cara. A igreja consertou com o Concílio de Trento, acabou com essa porra toda. Não, acabou com um monte de guerra, né? Com os protestantes, com o cacete. Quer dizer, mas continua a mesma coisa. Né? Falar em eleição, pensamentos e palavras, né? Os atos, tudo bem, os atos a gente perdoa. Você fala lá 2 Ave Maria, acabou. Você viu, Fernão, que falando em eleição, né? Você está falando de eleição. Teve eleição para juiz no México. Você acompanhou isso? Essa maneira de escolher juízes agora no México, a partir de um processo eleitoral, todo mundo super animado. Não, agora nós vamos escolher o juiz, não é mais indicação política e tal. Aí eu estava acompanhando hoje, né? O cara que ele falava, o mais votado vai ser o ministro-chefe da Suprema Corte. Aí esse caboclo que está aqui é o cara mais votado e tal. Aí eu falei, pô, vamos fazer o dever de casa, né? Deixa eu dar uma olhada em quem é esse cara tal. Aí falou assim, Aguilar Ortiz,
pela eleição, ele vai ser o ministro-chefe da Suprema Corte do México, né? Ele é um defensor comprometido com o direito dos povos indígenas e afro-mexicanos, mais de 30 anos numa trajetória trabalhando na defesa jurídica das comunidades originárias e o assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Exército Zapatista de Libertação Nacional. Está aqui a ficha do Exército Zapatista de Libertação Nacional. O cara que vai ser o chefe da Suprema Corte do México era o chefe jurídico do Exército, cuja estratégia militar é a guerrilha e o seu objetivo é subverter a ordem e fazer a revolução socialista. Funcionou a eleição aí? Funcionou? Mas nem nos Estados Unidos, que partiu de uma Constituição, né, que submete todos os juízes, né, a eleição de juiz não funcionou, não foi solução. A solução está no mecanismo de deseleição e não a no saída. de eleição. Não é a entrada, é como a saída. Que você põe o filho da puta para fora. Não é como que você põe o cara que mente bem para dentro. Entendeu? É como se fosse na sua casa, Fernão. Na qual você fala assim, olha, a sua esposa fala para você assim, Fernão, eu vou escolher a diarista, tá? Você não pode demiti-la. Ela vai ficar lá o tempo que a sua esposa quiser. Você não pode fazer nada. Agora, se o poder de demissão está contigo... Velho, isso aí você, o sistema de common law, né, essa é a diferença. Né? Eu continuo naquele livro do John Marshall, que é o cara que... Da Suprema Corte. Definiu as balizas para cada setor em que a Suprema Corte poderá intervir. Né? O que é traição, o que é contrato, Então, ele passando pelos casos que entraram para a coleção de precedentes que ficam anotados, foi definindo essas balizas que são respeitadas até hoje. Então, a diferença é essa, quer dizer, no sistema de common law, você vai construindo a regra ao longo do tempo, peça por peça. Então, você põe uma pedrinha, a partir daquela pedrinha, ela fica estabelecida. Dali a um tempo vem um outro caso com uma nuance diferente sobre aquele mesmo tipo de tema, né? Você dá uma definição que é a segunda pedrinha que se assenta em cima da primeira, obrigatoriamente. Né? Ele não pode violar aquela regra, aquela primeira regra que foi estabelecida lá. Você sabia que isso aí, Fernão, é o desenho do blockchain do Bitcoin? É exatamente isso que você está falando? Não, isso aí vai ser feito assim. Então, cara, não tem... E cada vez, né, isso passa por um processo que é o quê? Quem que define essas regras? Né? O grande júri define se o caso vai ou não vai a julgamento. O grande júri é um júri de pessoas da mesma classe, do mesmo lugar, daquelas que estão envolvidas naquela disputa. Elas vão examinar as provas iniciais e dizer, não, esse caso sim, vai a julgamento. Aí tem outro júri que diz quem é culpado, quem é inocente, qual é a sentença. E isso é que vai sendo assentado pedra por pedra e vai construindo a regra daquele país, que submete todos os juízes. Não é? Os juízes não submetem as regras, eles estão submetidos a essas regras. O juiz, no sistema de common law, ele não dá sentença. A função dele é garantir que todas as partes foram ouvidas, que o devido processo foi cumprido, que todas as regras do processo foram seguidas. Né? E aí o júri dá o resultado e o juiz é obrigado a dar a mesma pena que sempre foi dada para aquele tipo de crime. Não é ele que arbitra nada disso. Dosimetria, não tem nada disso. Então, cara, você fala, não, mesmo assim, né, mesmo o sistema sendo esse, eles viam que era um perigo você ter juízes, né, porque os juízes podem torcer essas decisões ao longo do processo. Né?
e que então precisava, era melhor eleger juiz do que deixar o político nomear o juiz. Depois de quase 100 anos nesse processo, eles inventaram a solução final, que é esse Missouri Plan. Eles dizem, olha, não importa como o juiz chega lá, cada estado tem o seu método. Tem estado que elege, tem estado que nomeia, tem estado que é a OAB que nomeia, tem estado que tem um grupo especial de sábios que nomeia. Não interessa. O que interessa é que a cada 4 anos veio o nome de todos os juízes na sua cédula de cada eleição, a cada 4 anos, perguntando, o juiz fulano de tal permanece juiz mais 4 anos? E o freguês, né, aquele que está bem servido de lei e de ordem ou está mal servido de lei e de ordem e de segurança nacional e etc., por causa da ação dos juízes, é que decide se o cara continua ou não continua. Eu acho isso muito... que é uma tríade, né? Essa tríade de você não dá liberdade para o Ministério Público acusar. Precisa do pequeno júri ali fazendo aquilo virar um processo. Aí vai para a mão do juiz? Não vai para a mão do juiz. O juiz é um guarda de trânsito, que vai ficar coordenando ali. Quem vai decidir é o grande júri. É isso aí. Mesmo assim, a cada 2 anos, aquele juiz... Não é o Ministério Público, não é o Paulo Gonet. Aqui quem substitui o grande júri inteiro é o Paulo Gonet. Que o Alexandre de Moraes fala para ele, pega esse cara aí, ele pega. Ou solta aquele, então não tem processo, acabou. Lá, quem faz isso é um grande júri, obrigatoriamente. O Laudelino quer processar o Fernão. Então, vai ter um grande júri convocado de sujeitos de São Paulo parecidos comigo e sujeitos de Brasília parecidos com o Laudelino, né, que vai olhar as provas da acusação inicial e vai dizer, esse caso realmente merece um julgamento. Né? Ou não, vamos liberar esses caras porque não tem caso aí. Já é um grande júri desse calibre. Aí, vamos a julgamento? Vamos. Outro grupo de cidadãos parecidos comigo e com o Laudelino se sentarão na bancada do júri, né, ouvirão todas as testemunhas, né, não haverá nenhum Alexandre de Moraes proibido de falar, ameaçando prender ele se ele não disser o que ele quer ouvir. Imagine, o cara que fizer isso, já é linchado ali dentro do tribunal, nunca chegaria a essa posição num sistema onde você tem eleições de retenções de juízes. Sim. Ele já não teria passado lá no primeiro. Né? Estaria hoje vendendo sorvete na esquina, sei lá o quê. Isso vem, Fernão, lá de... Ou estaria no crime organizado, talvez. Quando teve a Magna Carta lá, 1215, com o João Sem Terra e os barões, o João Sem Terra estava pegando o pessoal do condado lá e levava para julgar lá em Londres. E o pessoal começou... Dentre os itens da Magna Carta, um é esse, você tem que ser julgado pelos seus pares. Não adianta pegar o cara aqui do condado, lá no interior da Inglaterra, para ser julgado na capital por gente que não sabe a realidade daqui, as regras daqui, não sabe nada. Julgamento pelos pares. Ou seja, nós estamos falando de um princípio, Fernão, de 1215. Não, sempre foi assim, Laudelino, isso aí é anterior. Sim. Em 1215... Foi parar na Magna Carta em 1215. Parar num documento escrito. Já era tradição. Sempre foi assim em todos os reinos da Europa, inclusive o português. A justiça era itinerante, ia de aldeia em aldeia, ouvia lá os casos, tal, e quem que julgava? Era isso, o povo, tal, que testemunhava. Aqui também era assim, Também era tudo aqui, assim, né? E quando embolava, vinha um juiz que não era de lá. E aqui no Brasil ganhou o termo de juiz de fora. Aí, cara, entrou a universidade com a recepção do direito romano. Essa palavra eu acho fantástica. Parece espírita, né? Espírita. Aquilo desceu do céu, assim, né? Para a mão daqueles sábios, né? Uma versão falsificada do direito romano que servia para você dar todos os poderes ao rei. A El Rei.
E aí estamos aí, até hoje, nessa merda. Não, é terrível. Você viu o voto do Mendonça? Disse que o Mendonça tava bem no voto dele hoje mais cedo. Você viu aí? Posso dar um play aqui para a gente ver um pouquinho? Pô, ele foi a única exceção, né, que estava realmente contra a censura. Já está até perdendo os cabelos de novo. Vou dar play aqui. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações. Terminou aqui o corte. Parece que dos votos que eu escutei, Fernando. Ele já tinha anunciado que ele ia votar, francamente, contra a censura. Né? Os outros todos estão nuançando. Até deu uma certa recueta aí em alguns votos, né? Porque hoje parece que só teve 3 até agora, né? Sim, os votos estão longos também. O do Toffoli é o que se pode esperar, é o pior de todos. Né? A liberdade é inconstitucional. A Constituição é inconstitucional. É um memezinho que eu publiquei hoje. A minha opinião é que a sua opinião é um crime. Né? Do Alexandre de Moraes falando isso. É isso aí. Cara, é isso. É isso. É simples pra caramba. Né? Tinha aí um cara aí falando uma coisa complicada, de que estruturas estatais complexas. Tal. Nada disso, meu amigo. Isso aí é bullshit, entendeu? Para tapear, para você falar, então não tem jeito mesmo, então eu tenho que obedecer o Alexandre. A alternativa é essa, já que é impossível, porque as nossas estruturas são não sei de que jeito. Quer dizer, a dos Estados Unidos é simplíssima, né? 50 estados, tal, né? 51 estados, cada município com a sua própria Constituição, a estrutura é uma simplíssima. Agora, tudo gira em torno da mesma coisa. Né? Quem decide é o freguês. Quem decide quem fica, quem não fica na política é o eleitor. Né? A qualquer momento, não no dia da eleição só, né? A qualquer momento. Todo o resto acontece ou deixa de acontecer em função da existência dessa prerrogativa. Se você puder expulsar o cara porque ele falou uma merda, né, ele vai falar 99,9% menos merda, né, do que ele fala, sabendo que qualquer merda que ele falar não vai custar nada para ele. Exato. É muito simples, cara. E não é um princípio estranho ao brasileiro, porque ele pratica isso no condomínio que ele mora com o síndico. Pô, pratica isso o dia inteiro, quer dizer, todo mundo pratica isso o dia inteiro consigo mesmo. Né? Você sabe que é assim. Né? O bandido do morro é bandido do morro porque o Fachin garante ele. É por isso que ele desce para a porta de Bangu e faz aquele carnaval que nós vimos aí. Entendeu? Se ele tomasse uma cana por causa disso de verdade, ele não para de fazer. Aí só sobra os malucos de verdade, que são poucos. São muito poucos. E duram pouco também, né? E duram pouco também, exatamente. Aí você tem aqueles níveis de segurança pública que você tem no mundo civilizado, onde os bandidos vão presos. Sim. Porque são torrados, fuzilados e tchau.
Você Foi quer daí ser que... valente, quer matar os outros? Tchau. Tua vida acabou. Ou fisicamente ou não. Tranca na jaula, joga a chave fora e acabou. Morre tudo cedo. E foi daí que eu vi uma frase, Fernando, que eu nunca mais esqueci, num livro, né? A Guerra do Velho, que ele fala assim: cuidado com o homem velho que trabalha numa área onde os homens morrem cedo. Tipo, ó, cuidado, hein? Cuidado com o homem velho que atua numa área onde os homens morrem cedo. Porque esse aí é um sobrevivente. Mas é o que acontece. Essa galera, quando desafia, não dura muito tempo, não. Tu viu aquela imagem ali que a gente passou do Oruan com aquela turma? Aqueles policiais que estavam ali atrás, tudo cabelo branco. Os caras tudo veterano ali, olhando sério aquela situação. Aí fica olhando assim, cara, que derrota pros caras ali. Mas é duro, viu, filho? Esses caras são trucidados, cara. A tiro de fuzil, estão na guerra. Né? É uma guerra permanente. Real. Uma guerra que é por você, que não é por ele. Tá certo? É uma coisa de absoluta vocação, né? O cara entrar nessa parada. Né? E é assim que eles são tratados nesse país. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu peço perdão todo dia em nome do Brasil para esses caras. Né? Verdade. Aí o que acontece? É a mesma coisa, quer dizer, como você também não tem nenhum tipo de sistema de filtragem disso, vão saindo os bons da polícia e vão sobrando os canalhas, os que estão mancomunados com o crime. Porque o crime está no poder. Né? Porque o sistema prisional favorece eles e prende a polícia e solta o bandido. Vergonha. E falando em vergonha, você viu essa notícia que saiu que os indígenas estavam sem aula lá no ensino médio, o ano inteiro sem aula, e sem professores, e todos eles foram aprovados, passaram de ano. Não, resolveu o problema, resolveu o problema. É que nem o Lula, vamos resolver o problema. Tira o dinheiro dele e dá para o outro. Pega o diploma e dá. Então, não, todo mundo passa de ano. Os resultados da educação do Lula são brilhantes, não tem mais reprovado. Isso eu lembrei uma vez que saiu o resultado de estatística de mortes de... Quando a criança... Como é que é a estatística que dá quando a criança nasce e morre, né? De prematuro. Natimorto. De Cuba. Era um dos melhores do mundo. Aí o cara que deu a estatística, ele falou o seguinte: não, deixa eu só fazer uma observação aqui, que é o seguinte, talvez ajude na compreensão. Em Cuba só permite registrar a criança depois de não sei quantos meses. Ou seja, só registra quem viveu, filho. Por isso que... Essas estatísticas aí socialistas, né? É assim que eles resolvem todos os problemas. Não, porra, a conta está estourada. Ah, bom, então vamos tirar aqueles 50 bilhões da conta. Esses aqui não conta. Ó. Esse aqui é gasto, mas não é gasto. Vamos mudar o nome dele. Não é gasto, é investimento. Verdade. Então eles não jogaram um monte de número de 2023, jogaram para 2022 na contabilidade do governo federal? Pleno emprego, pleno emprego. Tem metade da população na Bolsa Família, pleno emprego. Esse não está procurando emprego. Não, e fica de mentira em mentira, de mentira em mentira. Aí a última que eu vi, até trouxe aqui para a gente comentar também, Fernão, lá a COP, que os caras atravessaram a floresta para fazer uma estrada na área de reserva lá da COP, lá na região norte. Tremenda demagogia. Belém é um símbolo perfeito dessa COP. Né? Mais da metade da cidade tem esgoto aberto, tudo escrachado, tudo, e ninguém fala nada. Né? A floresta em volta, se você abrir esse zoom aí, você vai ver o que está. Né? Ninguém abre a boca. Se fosse o Bolsonaro, cara, Vou entrar lá em Belém, aqui ao vivo, vamos ver. É um país da mentira, da inversão de tudo. É só mentira. Tudo mentira. Aí. Pô, as águas estão bem marronzinhas aí, Fernando.
Lá em Belém, ó. Não, Aqui é onde vai atravessar, né, a estrada aqui. eu agora não estou vendo, eu estou vendo só Perdão, eu vou pegar aqui, ó. Aí. Aqui é a área onde vai atravessar a estrada, né? A área de selva fechada. Com igarapé. Olha só, Fernando. Realmente área fechada, olha só. É realmente aquela mata densa, fechada, tá vendo? Não, tem uma mata lá, cara, que eu frequentei com um biólogo francês, que era meu amigo meu, Jacques Veillard, um ornitólogo, que morreu. O fim da vida dele foi nessa reserva que os japoneses compraram, é dentro de Belém, praticamente, chama Guma, uma mata espetacular, tá de pé porque os japoneses pagaram para ela ficar em pé. Os Como é que japoneses, escreve Guma? Guma mesmo? é Gunma, Guma. Não, não tem aqui não. Não tem opção. Esse lugar que é lá naquelas praias que tem no Rio, lá tem um monte de quiosque, tem uma área ali que o pessoal de Belém vai passar o fim de semana, né? Que é um monte de quiosque na beira do rio lá. Achei. Parque Ecológico de Gumna. Guma. Aqui, ó. Achei. É praticamente dentro de Belém, um troço. E ali esse Jacques Veillard achou que tinha descoberto uma ave, um tinamídeo desconhecido para a ciência. E aí me chamou para ir lá participar dessa investigação e tal. Mas é isso, Belém, cara, é um exemplo do que precisa ser consertado em termos ambientais. E não está tendo, né? Tudo montanhas de dinheiro sendo roubado, né? ONGs que levam 800 milhões, números desse tamanho, né? Que deviam fazer, agora vão cuidar de tirar lixo de Yanomami. Cara, o Brasil está uma esculhambação, cara. Cara, Fernão, olha só. Você olha a região, né? A mata mais densa aqui, a mata mais fechada, é justamente essa que eles querem atravessar uma estrada na mata. Cara, é impressionante. É uma demagogia. Isso é impressionante. Uma tristeza. E... Vamos deixar por aqui hoje. Eu insisto com vocês. Democracia é uma coisa muito, muito simples, muito, muito básica. Eu discuto isso com gente de todos os níveis de educação formal e todo mundo entende, né? Quem é o vereador ladrão da sua cidadinha, qual é a rua que o prefeito devia asfaltar ou não, né? Se o prefeito asfaltou a rua certa ou asfaltou aquela outra porque ele comprou os terrenos. Todo mundo no Brasil sabe disso, os alfabetizados e os analfabetos. E é disso que a democracia trata. É você deixar este cara continuar na vida política e prosperar na vida política ou tirar ele. É isso que faz todo o resto, ou dar certo ou acabar como nós estamos acabando. Né? A bandidagem sentada no trono e nós todos rebolando aqui debaixo de tiro, com a maior carga de imposto do mundo, né? Pagando 50% de imposto em cima de remédio, em cima de comida. E vai piorar. Sabe? É isso que faz a diferença. Todo o resto, essa literatura de grandes estruturas complexas, né? Quando você ouve, por exemplo, aqueles caras da CNN tem um jargão muito especial, né? Qualquer coisa que é complexa é
Olha, é uma putaria, mas é uma putaria pelo lado certo, então é um assunto complexo. Complexo, é uma questão complexa. Né? Não tem complexidade, não tem complexidade. A complexidade vai estar no nível de como é que nós vamos incentivar a tecnologia e tal, mas isso vai ser decorrência de você ter boas escolas, porque você pode escolher quem vira professor e quem não vira professor, quem permanece professor e quem é só um picareta que está lá para ganhar um salário sem fazer nada ou para fazer proselitismo político. Né? Todo mundo sabe isso. Cara. Todo mundo sabe isso. Então, só quando você tem este nível de processo, com a decisão sempre na mão do freguês, é que você vai chegar ao grau de complexidade para fazer tecnologia, grandes centros de produção de tecnologia, e fazer o governo apenas incentivar isso, e não se meter nisso, porque tudo em que o governo se mete vira merda. Né? Vira merda. Então é isso, cara, é muito simples. Voto distrital puro com recall, põe o poder na sua mão. Daí por diante, qualquer merda que acontecer foi você que fez. E você pode desfazer. Né? É autolimpante. Isso todos nós conhecemos. É a vida de cada um de nós. A gente faz merda e a gente corrige a merda para não insistir na merda, porque a gente não é burro. Né? Não estamos ganhando com isso. É isso aí. E vai aprendendo. Fernão, 2.800 pessoas na live. É uma semana que está sendo difícil para muitas pessoas, porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E acontecendo tudo ao mesmo tempo, as pessoas tendem a dar aquela desanimada. Você tem alguma mensagem para as pessoas que estão desanimadas? Só para a gente terminar. Ou deixei você numa furada? Não, tá aí o Léo. Qualquer mudança vai demorar? Pode ser, mas tem que partir de baixo. É isso aí. É isso aí. Cultura e você fazer o dever de casa. De cima só vai chover merda. É verdade, é verdade. Eu costumo falar isso também. O pessoal que está querendo consertar o Brasil, dá uma olhada em volta, vê se não tem nada para fazer na sua família, tá tudo certo. Começa consertando o que está no teu alcance, né? Deixa que o Brasil vai ser o resultado do conjunto aí de todo mundo trabalhando. Não tem um herói da prata, um herói que vai resolver tudo de uma vez só. Ninguém quer isso. Beleza. Fernão, obrigado aí por mais uma semana, despedindo aí 2.818 pessoas. Obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir, de compartilhar e vamos em frente. Semana que vem estamos de volta, toda quarta-feira às 18 horas. Fiquem atentos que vários vídeos estão sendo aí liberados no canal aqui do Fernão, com cortes sobre coisas que são comentários que são feitos aí todos os dias, e vespero.com é o site onde o Fernão faz um trabalho editorial postando aí as notícias e os fatos mais relevantes do dia. É isso aí, Fernão. É isso aí. Ali eu tento apontar para todo mundo o que é importante você ler, né, e prestar atenção. Porque no meio desse tiroteio aqui é difícil, às vezes, de localizar isso. Eu tenho um pouquinho de treino nessa coisa, então é essa contribuição que eu tento dar lá. Né? É isso aí. Não deixem passar batido essa coisa que estão escondendo. É mais ou menos isso que eu faço lá. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Fernão. Obrigado a todos. A gente se vê semana que vem.